Olá, estudantes! Primeiro eu quero dar boas-vindas a todos e todas à especialização em Gestão Pública em Saúde. Meu nome é a professora Wanda Michele Brudzinski. Eu vou estar com vocês na disciplina Estado e os Problemas Contemporâneos. Primeiro, antes de começar a nossa primeira videoaula, eu gostaria de colocar algumas questões, né? As nossas videoaulas serão divididas em 3 momentos, né? 3 videoaulas. No primeiro momento eu vou abordar os aspectos mais gerais do Estado e os problemas contemporâneos. A segunda aula nós vamos abordar a questão da proteção social do Estado e as políticas sociais na particularidade brasileira, e numa última aula iremos abordar a questão das políticas sociais setoriais na atualidade. Bom, para iniciar a nossa primeira aula, primeiro eu vou trazer alguns objetivos, né, que nós pretendemos atingir com essa aula. O primeiro objetivo é estimulá-la a refletir sobre o papel do Estado na atual fase do desenvolvimento capitalista, né? Lembrando que o conteúdo dessa aula da disciplina não é o suficiente para abordar toda essa dinâmica do Estado capitalista no seu processo histórico na atualidade. Então é necessário recorrer a outros materiais, além daqueles que vão ser disponibilizados para vocês na plataforma online. O segundo objetivo dessa aula de hoje é trazer alguns elementos teóricos e sócio-históricos na abordagem sobre o Estado e as políticas sociais no contexto europeu. Como eu falei para vocês, essa primeira aula vai falar do contexto mundial, né? Na segunda que nós traremos a particularidade do contexto brasileiro. E um terceiro objetivo, né, seria verificar ao longo da história como as preocupações com a questão social se tornaram públicas na civilização ocidental e como o seu manejo, né, como essa preocupação se organizou ao longo do tempo, segundo diversos níveis de proteção em diferentes contextos históricos nacionais. Bom, a primeira sessão nós iremos abordar a proteção social promovida pelo Estado, histórica e alguns conceitos relevantes, né? Lembrando que essa primeira aula é extremamente teórica, então, portanto, exige a atenção de vocês e exige também o acompanhamento de vocês do conteúdo que será disponibilizado, né? Então, nessa sessão, nós vamos abordar o processo de intervenção do Estado para garantir a proteção social, numa perspectiva histórico-crítica, no sentido de auxiliar a compreender, né, no sentido de auxiliar que vocês compreendam o panorama atual das políticas sociais e suas conexões internacionais. Sempre trazendo, né, a particularidade da história internacional, de como essa história internacional vai se refletir, de como essa realidade internacional vai se refletir na nossa realidade. Então, sobre essa questão da intervenção ou não do Estado para garantir direitos sociais, né, para garantir uma proteção social aos trabalhadores, é uma questão que eu gostaria de colocar que é recente, né? Então essa problemática, né, ela é bastante antiga, porém a intervenção do Estado é bastante recente. Há muitas controvérsias sobre a origem, né, da intervenção do Estado com relação às primeiras iniciativas de política social. Então, eu abordo aqui controvérsias, né, sobre o período de surgimento das primeiras iniciativas do Estado em relação à política social. Então, para diversos autores, né, há diferentes momentos em que o Estado intervém na realidade, porém a origem da política social é ainda, né, passiva de controvérsia. Segundo Elaine Berger e Ivonete Boschetti, que são duas autoras importantes que discutem a política social no serviço social, elas vão dizer, né, que a origem da política social ela está relacionada ao contexto de luta de classes, ou seja, quando a classe trabalhadora se organiza e coloca suas demandas ao Estado. E isso também tem uma particularidade sócio-histórica do desenvolvimento do capitalismo,
está relacionado, né, à transição da fase do capitalismo concorrencial para o capitalismo monopolista. Há outros autores, inclusive que estão na apostila de vocês, que falam que não, que essas iniciativas de política social, elas ocorreram ainda nas sociedades pré-capitalistas, no sentido de haver algumas ações pontuais com características assistenciais, que é o caso, né, do período das leis inglesas, que antecederam ainda a Revolução Industrial, com destaque para as leis dos pobres elisabetanas de 1531 a 1601. Né? Então tem autores que falam que não, que as primeiras iniciativas e a origem, né, de uma política social está ligada a essas primeiras leis inglesas. Bom, para a gente discutir ou não se elas são uma iniciativa, são a origem da política social, é necessário trazer aqui, problematizar um pouco do que se tratava, né? Essas primeiras lei dos pobres. Então, eu trouxe aqui alguns princípios estruturadores da lei dos pobres. Bom, essas leis, né, que foram as primeiras iniciativas, e, embora eu não concorde que sejam iniciativas de política social, mas que são as primeiras protoformas da intervenção do Estado na questão social, essas leis, elas tinham como parâmetro a obrigação, né, do trabalho. Então, elas obrigavam, essas leis obrigavam ao exercício do trabalho a todos em qualquer condição de trabalhar para controlar a vagabundagem. Ou seja, nesse período, né, de 1500, 1600, nós estávamos vivendo um processo ainda, né, que vai culminar no período da Revolução Industrial, período ainda pré-capitalista, um capitalismo mercantil. E uma intensa migração das populações, os servos, né, das glebas, para as grandes cidades, principalmente no contexto inglês, né, que vai ter uma transição clássica para o capitalismo, segundo Marx. Então, isso vai gerar uma intensa pauperização dessa classe. E para controlar essa pauperização, esse processo de mendicância nas grandes cidades, essas leis elas vão existir, né? Nesse sentido de impor o estatuto do trabalho nesse proletariado industrial nascente. Bom, qual que era o contraponto, né? Ou seja, qual que era a contrapartida dessas leis, né? Elas garantiam auxílios mínimos, ou seja, né, os trabalhadores trabalhavam em troca de uma alimentação, e o principal destaque para a normativa dessas leis é a existência das workhouses, as chamadas casas de trabalho. Essas casas de trabalho, elas, né, recolhiam as pessoas das ruas que tinham capacidade para o trabalho, no sentido de forçá-las ao trabalho, nesses locais chamados casas de trabalho, tendo como contrapartida a garantia de uma alimentação, né? Ou seja, auxílios muito mínimos, né? Uma condição extremamente precarizada. E aí, né, surge o que nós chamamos dos primeiros critérios, né? Quem tinha direito ou não a esse auxílio, né? Os pobres merecedores eram os que tinham direito. Por quê? Porque eram aqueles comprovadamente que não tinham condições de trabalhar. Quem? Idosos, crianças, né? Nem todas as crianças, algumas crianças ainda eram levadas a trabalhar, mas na sua maioria idosos e pessoas com deficiência. Também nessa categoria merecedores se encaixavam os nobres empobrecidos, né? E criou-se um outro perfil de usuário, de público dessa lei, que eram os não merecedores, ou seja, todos aqueles que tinham algum tipo, alguma possibilidade, alguma capacidade para o trabalho, eram chamados os pobres não merecedores. Então eles eram incentivados, né, eles eram obrigados a exercer um trabalho em contraponto à sua alimentação. Primeiro, né, eram leis que obrigavam o exercício do trabalho, por isso elas tinham como objetivo impor
essa dinâmica do trabalho livre, no capitalismo ainda em ascensão, garantiam auxílios mínimos, alimentação, porque se tinha a ideia, né, baseada no liberalismo clássico, de que os sujeitos só podem ter algum tipo, ou seja, os sujeitos só podem buscar o seu bem-estar no mercado, ou sua sobrevivência no mercado. E estabeleceu esses critérios de povos merecedores e não merecedores. Uma outra característica muito importante dessas primeiras iniciativas, dessas primeiras protoformas do Estado, né, para controlar a pobreza, para controlar a vagabundagem nesse período, é que essas iniciativas, elas não se baseavam, não se sustentavam na perspectiva dos direitos, mas sim era pautada no dever moral e cristão de ajuda. Bom, a partir daí a gente vai ter, né, todo esse processo de revolução industrial, de assalariamento. Com esse processo de revolução industrial, de assalariamento, ao contrário, né, do que se prometia para a classe trabalhadora, houve uma dinâmica intensa e maior de pauperização em função da intensificação da exploração do trabalho nas fábricas, né? E nesse período também vai culminar com o estabelecimento do Estado-nação na Europa Ocidental. Todo esse contexto, ele vai influenciar, né, economicamente, politicamente e socialmente o surgimento da política social no final do século XIX e início do século XX. Então é nesse período de intensa revolução industrial, de pauperização, que surge com força os movimentos dos trabalhadores na Europa. Bom, então a origem da política social, né? Nós entendemos que enquanto direito, né, assegurado pelo Estado, enquanto dever do Estado, a política social, ela só vai surgir, né, de fato na virada do século XIX para o século XX. Então, da passagem do capitalismo concorrencial para o capitalismo monopolista. E basicamente, né, isso vai se dar por quê? Por uma intensa mobilização e organização da classe trabalhadora. E eu queria ressaltar aqui que foi a classe trabalhadora que foi determinante para a mudança do Estado liberal, ou seja, para romper com a ideia de que o Estado não deve, né, garantir alguns direitos, que o mercado é que deve garantir isso, que o Estado deve ser mínimo para a classe trabalhadora, que o Estado não deve garantir nenhum tipo de proteção social ao indivíduo, né? Então, um outro elemento também que nós entendemos que se dá a origem da política social é que essa classe trabalhadora também vai assegurar importantes conquistas na dimensão dos direitos políticos, né? Então essa conquista da dimensão dos direitos políticos contribuiu para ampliar os direitos sociais, questionando o papel do Estado liberal, né? A gente sabe que os justnaturalistas, baseados em Locke e Hobbes, eles pensam no Estado a partir da ideia de proteger a propriedade privada, né, e de punir quem, porventura, transgredir essas regras, né? Então, o Estado liberal ele serve a esses dois princípios, ou seja, ele serve o interesse de classe. Então, com a problematização da ideia do papel do Estado e com um alargamento do conceito de democracia, né, antes restrito somente a quem possuía propriedade, reivindicado sobretudo pela classe trabalhadora, né, que alargou esse conceito de democracia dentro do Estado liberal, é que se pôde pensar, né, no alargamento dessas intervenções estatais no sentido de impor, né, alguns limites à exploração do trabalho no sistema capitalista, a partir das legislações de trabalho, a partir dos primeiros seguros sociais, das legislações sociais, institucionalização de jornadas de trabalho, seguro-desemprego, férias e um aparato de direitos e legislações ao redor do trabalho formal. Bom, então só para trazer também alguns elementos sócio-históricos desse período,
no final do século XIX, início do século XX, surgiram alguns elementos que nos ajudam a demarcar a emergência das políticas sociais. Então, por que, né, que foi no final do século XIX, início do século XX, não antes, né, a emergência das políticas sociais? O que nos ajuda a pensar dessa forma? Eu acho que o primeiro elemento foram os seguros sociais instituídos na Alemanha em 1883 por Otto von Bismarck, chanceler de ferro. Então, em 1883, né, se instituiu no mundo a ideia, né, de um seguro social, ou seja, se você trabalha e no decorrer desse trabalho você perde a sua capacidade laboral por uma situação de velhice ou acidente, né, você tem direito a estar segurado diante da perda dessa força de trabalho. Então, os seguros sociais nascem, né, nessa lógica, né, uma lógica contributiva, só pode receber aquele trabalhador que contribuiu durante sua inserção no mercado de trabalho. Bom, é nesse período também que o Estado incorpora preocupações com a questão social, né, nesse período que a questão social passa a se colocar no cenário europeu e o Estado passa a tratar essa questão social não só pela repressão, mas também a partir de políticas e ancorado em legislações sociais. Então, os seguros sociais, eles passam a ser reconhecidos como conjunto de direitos e deveres na legislação e a partir daí também ocorre, né, um forte investimento público nas políticas sociais e, consequentemente, começa-se a ver aumento no gasto social dos estados. Bom, antes da gente avançar, é necessário frisar um pouco aqui nessa ideia, né, de como se constituíam os primeiros direitos sociais, né? Então, os primeiros direitos sociais, eles se constituíram na lógica do seguro social bismarckiano, como a gente colocou, né? Diante da intensa pressão da classe trabalhadora por direitos sociais, né? Otto von Bismarck acabou, né, por sancionar esses direitos, estabelecendo os primeiros seguros sociais na Alemanha. E qual que é a lógica desse direito? Ou seja, quem é que pode ter acesso a ele? Né? Quem é que pode ter acesso a ele ou não? Bom, esse direito, primeiro, ele tem como princípio a contribuição. Ele está pautado na lógica previdenciária, ou seja, só tem direito a estar segurado quem contribuiu. E um outro elemento da lógica do seguro social é que esses benefícios eram proporcionais às contribuições efetuadas pelos trabalhadores, ou seja, né, eu só recebia aquilo que proporcionalmente eu contribuía. E a proteção social estava restrita, destinada a reduzidas categorias, né, e se pautava na ótica privatista. Então, o seguro social, ele nasce muito nessa perspectiva da ótica privatista, né, e não da solidariedade. Depois, mais à frente, a gente vai perceber que há uma mudança nisso, principalmente a partir de 1940, há um avanço, né, da lógica da proteção social em relação a essa lógica securitarista, com a lógica beveridiana, que passa, né, a se estabelecer a partir de 1940, mas é necessário observar que essa lógica ela ainda se encontra, né, presente na institucionalização de benefícios, de direitos sociais. E essa lógica ela é bem restrita, por quê? Porque com a ascensão da Revolução Industrial, né, não se incorporou todo aquele exército industrial de reserva, né? Se incorporou algumas categorias nos empregos formais, né? Então, essa lógica ela é bastante restrita a uma parcela de trabalhadores, da classe trabalhadora, e não numa perspectiva mais universal de acesso aos direitos. Bom, agora nós vamos abordar o Plano Beveridge e a origem do estado de bem-estar social.
Primeiro, né, a gente percebeu que as primeiras iniciativas elas vão se dar no final do século XIX, início do século XX, e principalmente a partir vai ser o período pós-Segunda Guerra e início da Guerra Fria, é que vai se estabelecer, né, particularmente no contexto europeu, o chamado Estado de Bem-Estar Social. Né? Embora esse nome Estado de Bem-Estar Social também não é um consenso entre os estudiosos da temática. Né? Se utiliza muito o Estado de Bem-Estar Social como uma tradução do welfare state. Né? Embora esse welfare state que ocorreu na Europa, como nós vamos ver agora, não foi, né, igual, homogêneo em todos os países. Existem diferenças fundamentais, né, que inclusive são bem frisadas e abordadas no material que online disponibilizado para vocês. Né? Tem que ler e estudar essa parte da diversidade dos estados de bem-estar social europeu. Mas alguns autores preferem o termo estado social pelo fato de que, né, o estado de bem-estar social já pressupõe algo positivo, né, para garantir o bem-estar. Já o estado social seria mais abrangente, no sentido de indicar, né, como essas políticas são realizadas, para quem, de que forma, como o Estado atua nessa intervenção. Então, o welfare state, o estado de bem-estar social, surgiu na Europa Ocidental a partir do pós-Segunda Guerra Mundial. Né? Então, nesse período do pós-Segunda Guerra Mundial, poderia-se dizer que há uma expansão, né, da política social. Né? Houve um período de generalização desse processo. Esses impactos, como nós vamos ver na aula 2, eles vão se dar aqui no Brasil, né? Principalmente a partir de 1940, com a criação das primeiras legislações protetivas, particularmente a consolidação das leis trabalhistas. Então, como vimos, né, a origem da política social está associada às reivindicações da classe trabalhadora durante o século XIX e sua ampliação se deu no pós-Segunda Guerra sob forte influência do Plano Beveridge, publicado na Inglaterra em 1942, que propunha uma nova lógica de estruturação das políticas sociais, mais amplas em relação aos seguros sociais. Então, o período pós-Segunda Guerra, né, particularmente o Plano Beveridge, de 1942, ele vai ser um marco importante para pensar a abrangência das políticas sociais. Né? O Plano Beveridge recebeu esse nome pelo seu relator, né, um inglês, em que ele vai, né, propor uma lógica de estruturação das políticas que contrapunha a ideia restrita do seguro social. Bom, então, o que o Plano Beveridge ele preconizava, né, para pensar a estruturação das políticas sociais? Isso no contexto da Inglaterra, em 1942. Então, ele propunha a extensão da proteção social a todos os residentes da Grã-Bretanha, segundo o princípio de necessidade. Né? Os benefícios seriam igualitários, salvo por variações de estado civil ou sexo, sem importar a renda anterior. Então, é uma ideia muito interessante, né? Em vez de ser o Estatuto do Trabalho, ser a inserção ao emprego formal, né, a ideia de garantir direitos, o Plano Beveridge, ele pressupunha que todos os cidadãos tinham direitos, ou seja, né, uma lógica muito mais abrangente, que trazia a ideia de cidadania, ou seja, todos os cidadãos residentes naquele país tinham direito a uma proteção social. Bom, então, a importância do Plano Beveridge foi, né, que ele contribuiu para a superação da ótica securitária, com a incorporação de um conceito ampliado de seguridade social que marca o surgimento do welfare state.
Então, o welfare state europeu, né, embora ele tenha se dado de forma bastante distinta entre os próprios países europeus, ele se pautou num conceito mais ampliado de seguridade social, né? Com abrangência maior dos benefícios, não somente aquelas pessoas que estavam inseridas no mercado de trabalho, mas as outras pessoas que, por alguma eventual situação, seja, né, por perda de emprego em relação ao aumento do desemprego naquele período, uma condição de incapacidade momentânea, estavam fora do mercado de trabalho. Então, a lógica da Seguridade Social se tornou mais abrangente que a lógica do seguro social. Bom, além disso, né, além dessa ideia da legislação, né, de como o Estado vai incorporar e da organização da classe trabalhadora para que isso ocorresse, é necessário pensar o Estado e a política social em suas múltiplas determinações, né? São elementos sócio-históricos que se convergiram no pós-Segunda Guerra para a formação desse tipo de proteção social garantida pelo Estado. Então, a gente costuma dizer que o estado de bem-estar social ele tem também bases econômicas que o estruturaram. Então, essas bases econômicas é preciso ser consideradas, né? Uma delas foi o keynesianismo e o fordismo, né? Então, a primeira, é necessário se ater que as condições econômicas do pós-Segunda Guerra foram fundamentais para a institucionalização do welfare state. Então, sem considerar isso, né, não é possível entender, né, como o Estado vai intervir na economia naquele período. Quais são as condições econômicas daquele período? Primeiro, né, um elemento fundamental para nós pensarmos essas condições econômicas foi a crise mundial de 1929, que foi uma crise que atingiu o mundo em proporções gigantescas, né? No Brasil, os rebatimentos da crise se deu no setor cafeeiro, que era o setor mais produtivo naquela época, que exportava mais, né? A famosa queima dos sacos de café nesse período, porque não se tinha para quem vender no exterior. E um outro elemento também que veio junto com essa crise, ou seja, que essa crise trouxe, foi a crítica ao liberalismo clássico, principalmente travada por John Maynard Keynes. É por isso que o período do pós-Segunda Guerra Mundial nós costumamos chamar de período keynesiano fordista, né? A gente vai se ater um pouco a essa crítica de Keynes ao liberalismo clássico, porque isso será fundamental para a gente pensar nesse alargamento do Estado, né? Nessa ideia de que o Estado deve, né, intervir para além das condições econômicas, garantindo o pleno emprego. Um outro elemento foi esse contexto de reconstrução da Europa no pós-Segunda Guerra Mundial. A gente sabe que o pós-Segunda Guerra Mundial, o contexto, né, foi nesse contexto pós-Segunda Guerra Mundial, foi um contexto traumático, né, para o mundo, principalmente para os países que saíam devastados pela guerra, e também foi nesse período que houve a expansão do modelo de produção fordista, né? Então são elementos para a gente pensar o surgimento desse welfare state. Bom, por que a crise mundial de 1929 e a crítica de Keynes ao liberalismo clássico vai ser importante para pensar essa intervenção do Estado na questão social? Primeiro, porque o liberalismo clássico, principalmente a partir, né, da perspectiva smithiana, não pressupunha que o capitalismo era sujeito a crises, né? Ou seja, o capitalismo ele era regido por uma mão invisível que controlava a oferta e a demanda, logo o capitalismo tenderia ao equilíbrio. Com essa crise de 1929, esses conceitos, né, liberais, eles começam a cair por terra. Eles começam a não mais responder à realidade do desenvolvimento do capitalismo naquele período.
E surge John Maynard Keynes, que passa a fazer a crítica a esses princípios liberais, né? Mas também faz a crítica ao marxismo no sentido de tentar resguardar o capitalismo para conseguir recuperar a economia capitalista. Então, John Maynard Keynes, ele não era, né, um marxista, muita gente se confunde, ele era um liberal, ele fundou inclusive o pensamento liberal de esquerda, ou seja, nem capitalismo, nem socialismo, mas, né, nem capitalismo selvagem, nem socialismo, mas um capitalismo humanitário, né, humanizado. É nessa perspectiva que Keynes vai atuar, né? Por que ele dizia isso? Porque nesse período também a gente não pode deixar de destacar a importância da Revolução Russa em 1917, né? E o contexto de 1940. Então, o projeto socialista, de certa forma, ele significava um contraponto ao capitalismo ocidental, né? Ele significava uma ameaça à burguesia da época. Então, que era um elemento que pressionava também os estados capitalistas ocidentais a repensar a sua forma, né, de regulação social. Então, esse debate travado por Keynes, ele foi muito importante, porque para Keynes, qual era a saída da crise naquele período? Primeiro, que o Estado intervisse na economia, né, em uma ampla intervenção, no sentido de fomentar alguns setores, retomada do crescimento, e isso tudo junto com uma política de estabelecimento do pleno emprego e de concessão de direitos sociais para a classe trabalhadora, no sentido de trabalho, no sentido de uma renda, né, de uma renda indireta, né, para esses trabalhadores. Isso se combinou também com a expansão do modelo de produção fordista pelo mundo, que pressupunha, né, o emprego de uma grande massa de trabalhadores a partir das suas linhas de montagem, né, numa organização do trabalho em massa, né, na organização da produção em massa, ocupando cada trabalhador um setor da produção, né? Então, o Fordismo, né, foi a base também do emprego, né, formal da industrialização europeia naquele período. Então, vamos se ater aqui, né, como eu já falei anteriormente, algumas críticas de Keynes ao liberalismo clássico, né? Para Keynes, o mercado não é regido por uma mão invisível que autorregula as relações mercantis. Então, esse vai ser o principal questionamento dele, né? Que o Estado tem que intervir mesmo para regular essas relações. O Estado deve intervir no sentido de evitar as crises capitalistas ou amortecê-las a partir de várias, né, de várias medidas, inclusive medidas sociais, inclusive medidas de política social. E um outro elemento também que ele traz, um outro elemento teórico para pensar esse alargamento do Estado, né, para garantir, inclusive para garantir alguns direitos sociais, é a ideia de que o Estado tem legitimidade para interferir através de medidas econômicas e sociais, dentre elas a planificação da economia, intervir na relação capital-trabalho, distribuição de subsídios, também tem legitimidade para estabelecer uma política de crédito combinada a uma política de juros, e também tem legitimidade para institucionalizar as políticas sociais. Bom, como eu falei, né, todos esses elementos, né, de crítica teórica ao liberalismo clássico, um outro elemento que vai ser o Fordismo, a ascensão da indústria automobilística a partir do modelo de produção de Henry Ford, que é fundamental que vocês se aprofundem
nesse período, a partir dessa discussão que eu estou fazendo aqui, né? É importante que se entenda o que foi keynesianismo, o que foi fordismo nesse período, porque são as bases econômicas e políticas para pensar o Estado, ou seja, quando o Estado ele assume outras funções para além de estabelecer a garantia da propriedade privada e algumas legislações para o capital funcionar. Então, outro aspecto que eu gostaria de trazer nesse período é a diversidade de estados de bem-estar sociais, bem-estar social, né, que a gente chama de welfare state. Então, o que eu gostaria de destacar agora é a diversidade de estados de bem-estar social, particularmente no contexto europeu. Então, é necessário destacar o seguinte, que os tipos de benefícios e serviços oferecidos, as formas de provisão, como também o seu financiamento, vão variar bastante de um contexto nacional para outro. Por isso que existe uma diversidade de estado de bem-estar social, né, no continente europeu. Então, a gente vai ter, né, um estado de bem-estar social baseado no modelo social-democrata, que quase atinge a universalização na concessão dos benefícios, que são os países escandinavos, como a Dinamarca, né, e a Finlândia. E nós vamos ter, né, outros países também que estão no nível intermediário, que são considerados a França, né, a Alemanha, que combina os seguros sociais e alguns direitos mais universais, e outros países mais residuais, onde se encaixa o Brasil. Bom, eu queria colocar que esse debate nós vamos adensar na aula 2, né? Mas agora só para sinalizar que é necessário frisar que não existe um estado de bem-estar social, nunca existiu em todos os países do continente europeu, nem nos países como um todo. Bom, é necessário destacar também, né, a diversidade teórica para se analisar esses tipos de estados de bem-estar social. Nós vamos ter autores que se destacam, o Spink e Anderson, que ele vai falar dessa diversidade a partir da teoria de Weber, né, a partir dos tipos ideais, aglutinando estados a partir de diferenças e semelhanças. E nós temos autores que vão trabalhar numa perspectiva crítica de análise da realidade, na perspectiva de uma totalidade social, pautado na perspectiva marxista, né, que fala que a emergência desses estados sociais está relacionada ao grau de desenvolvimento das forças produtivas, está relacionado, né, ao aspecto da luta de classe, ou seja, a capacidade que aquela classe trabalhadora daquele país tem, né, e colocar para o Estado demandas que o Estado passa a atender, e também está relacionado ao tipo de Estado, ou seja, a intervenção estatal dos Estados nacionais. Então é importante se ater, né, que são duas perspectivas teórico-metodológicas distintas, né, embora, né, a perspectiva do tipo ideal tenha contribuído bastante para pensar os estados de bem-estar social existentes. Essa perspectiva, né, de pensar essas contradições geradas no capitalismo, né, pelo próprio modo de produção capitalista, pelo grau de desenvolvimento das forças produtivas, pela luta de classe, como o Estado vai intervir nessas relações, me parece, né, ser a perspectiva teórica que mais consegue estabelecer aproximações sucessivas a esse debate. Bom, diante disso, né, para encerrar, eu gostaria de destacar um último ponto que tem a ver com a atualidade, né? Se nós vivemos um período pós-Segunda Guerra até 1975, um período, né, de alargamento e de expansão dos direitos sociais, nós vamos viver a partir de 1970, né, mais particularmente a partir de 1973,
em função da crise estrutural do capital, um período de desconstrução, de derrocada desses direitos sociais, né? Uma espécie de corrosão da proteção social, estabelecida principalmente nesses países da Europa. Então, nós vamos ter, né, uma crise estrutural do capital em 1970, uma dinâmica de produção no modo de produção capitalista. Nós vamos ter uma reestruturação produtiva, e essa reestruturação produtiva vai ter duros e profundos impactos no chamado mundo do trabalho, e isso vai, de certa forma, influenciar diretamente na política social, em função da concessão dos benefícios sociais e dos direitos sociais que são acessados a partir do trabalho. E todo esse cenário, ele vai trazer uma configuração política e ideológica de profundo ataque ao estado de bem-estar social, né? Então, o neoliberalismo, ele vai chegar com força e vai estabelecer a crítica, né, ao estado de bem-estar social, dizendo que essa crise estrutural do capital nada mais é que uma crise localizada no Estado, ou seja, o Estado ele teria inchado, né, teria promovido muitos direitos e nisso ele não aguentou se sustentar, né? Então, na nossa visão, essa explicação da crise estrutural do capital é uma explicação superficial e simplista. Na verdade, né, essa crise estrutural do capital, ela vem com uma recomposição da taxa de lucros, na tentativa de recomposição da taxa de lucros da burguesia. É também, né, um processo de reestruturação produtiva, não é uma crise do Estado, né, pensando que as crises, elas são inerentes ao sistema capitalista, ou seja, enquanto existir sistema capitalista vai haver crises. Então, a ideologia neoliberal, ela passa a veicular uma série de ataques ao estado de bem-estar social, dizendo que o Estado é oneroso, né, que tem que privatizar, que o Estado não tem que garantir direitos sociais à classe trabalhadora. Então vem uma série de ataques à ideia, né, de Estado enquanto protetor, enquanto garantidor dos direitos sociais. E nesse momento, né, há também uma reconfiguração da proteção social, e também, né, essa reconfiguração da proteção social, ela vai ter rebatimentos na política social. É necessário alertar aqui que o neoliberalismo, quando ele chega principalmente na América Latina e no Brasil em 1990, a ideia, né, era o quê? Era diminuir a intervenção do Estado, no sentido de garantir direitos do trabalho e aumentar os investimentos do Estado nos setores privados. É exatamente isso que vem ocorrendo na atualidade. Em função dessa reestruturação produtiva, da perda de empregos e do desemprego estrutural que se começa, né, que começa a acontecer a partir da década de 90 na América Latina, não se pôde eliminar a política social, em função do aumento dos índices de pobreza e desigualdade social. Então a ideia é reconfigurar essa proteção social, ou seja, torná-la cada vez menor, cada vez mais restrita, em seu caráter apenas residual, no sentido de atacar profundamente a perspectiva ampla e universalista de proteção social. Então, o que ocorre não é a destruição da política social, mas é sua reconfiguração e seu rebaixamento em relação aos níveis de proteção social mais amplos e universais. Ou seja, né, o neoliberalismo ele defende uma política social mínima que se contrapõe ao caráter redistributivo da perspectiva beberidiana mais universal que se trazia, que se esboçava no pós-Segunda Guerra. Bom, então, para a gente
entrar nesse novo contexto, a partir de 1970, com o advento do neoliberalismo, nós vamos ter algumas características dessas políticas sociais no neoliberalismo. Então, uma delas uma das características vai ser um viés privatista, né? Então, as políticas sociais, elas começam a assumir cada vez mais, dentro do Estado, um viés privatista. E como se dá isso? A partir das parcerias público-privadas. Isso é muito ilustrativo quando a gente vai falar da política de saúde no Brasil, né? Que hoje está, né, sendo desmantelada por dentro do Sistema Único de Saúde em função do alargamento dessas parcerias público-privadas. É uma política social que tem como norte a focalização nos mais pobres, em detrimento de benefícios mais abrangentes e universais. A gente já colocou isso, né? O caso do programa Bolsa Família, né? É um programa de baixo custo e alto impacto, nós costumamos dizer isso. Baixo custo porque concede um benefício mínimo, né? Somente em alguns casos, para sobrevivência física, e tem um alto impacto que atinge várias famílias, né? Então, essa focalização. Então, há um alargamento das políticas focalistas e um processo de privatização das políticas pautadas na universalização. E com isso, nesse cenário todo, um processo de restrição de direitos trabalhistas, que é o que nós estamos vivendo no momento atual, né, de profundo impacto, né, na retirada dos direitos trabalhistas, principalmente nessa chamada modernização da CLT, né, que na verdade não é uma modernização. Essa modernização, ela esconde o que está por trás, dessa modernização, dessa retirada dos direitos trabalhistas, nada mais é que uma reversão neocolonial. Bom, para finalizar essa aula, esses são alguns elementos teóricos e históricos na perspectiva crítica, dialética da realidade, que procura desvelar, né, o Estado e seu alargamento e a proteção social a partir de uma perspectiva histórica. Eu espero que vocês leiam o material que vai ser disponibilizado para vocês e aprofundem essa temática. Estou à disposição para tirar dúvidas, para dialogar e para ampliar nossos conhecimentos. Bom, não é um exercício, mas a princípio uma sugestão, né, sugestões para vocês aprofundarem isso que foi abordado tanto aqui nessa aula como no material didático, e vocês também ilustrarem com filmes, né, que retratam a época e fazer uma relação. Então, assistir o filme Germinal, é necessário assistir esse filme, fazer uma relação com o período sócio-histórico, né, que nós abordamos aqui, sobre a ascensão da Revolução Industrial, a organização da classe trabalhadora e as intervenções estatais nesse período. Então, é muito importante, né, esse filme é um filme histórico, né, é um clássico, baseado na obra de Emile Zola, o Germinal, que retrata muito bem esse período. Outro filme que eu gostaria de indicar é o filme Tempos Modernos, né? Seria interessante relacioná-lo com o período do Fordismo e o keynesianismo do pós-Segunda Guerra, para retratar muito bem esse cenário econômico, político da época. E é isso. Bons estudos para vocês e nos vemos na próxima aula. Muito obrigada.